Muito bem, meu amigo e minha amiga ouvinte. Aqui é Parrini falando, mais uma gravação, ok? Eu tenho para relatar nesse momento uma informação bem explicativa para todos os amigos e amigas internautas. Eu queria dizer que eu fui 4 anos obreiro da instituição da Igreja Universal do Reino de Deus. E fui 6 meses candidato a obreiro, levantado pelo pastor Carlos Cucato, da Catedral de Del Castilho, no estado do Rio de Janeiro. Eu vou explicar para vocês, com detalhes, na íntegra, o que aconteceu para eu desistir a caminhada. Eu não fui expulso da Universal por indisciplina, deixando isso bem claro, como eu deixei nas outras gravações em vídeo, que eu não fui expulso por indisciplina. Eu simplesmente saí por livre e espontânea vontade própria, porque eu senti no coração as práticas ilícitas da Universal, práticas essas de heresias e de enganos. Outra coisa que eu senti explorado pela Universal, financeiro. E outra coisa que eles estavam tramando tudo contra mim para me humilhar e aproveitando então do meu fracasso para poder então dizer que eu tinha que me sacrificar na fogueira santa de Israel e fazer as campanhas que eles queriam que eu fizesse. Usaram então a minha tia e o meu tio, minha tia como chefe do Corem, chefe de enfermagem do Corem do estado do Rio, e o meu tio, chefe de governo do estado do Rio de Janeiro, chefe de gabinete do governo. Então, eles aproveitaram, usaram eles, os mesmos, para a internação minha no hospital psiquiátrico. Depois que eu saí, então, dessa internação do hospital psiquiátrico, eu consegui, pessoal, me recuperar um pouco, mas eu mergulhei nas drogas. Na verdade, antes de ser internado, eu não usava drogas. Por incrível que pareça, eu andava com pessoas usuários de drogas. Eu não usava drogas. Eu, inclusive, bebia bebidas alcoólicas pesadas, mas não usava drogas. Depois da minha internação, aí eu comecei, então, a usar drogas pesadas. Pois, fim, nada disso adiantou. Nada disso adiantou. Colocaram na cabeça do meu tio o seguinte: o seu sobrinho anda aprontando no estado do Rio e a gente precisa de usar o senhor. O senhor não quer crescer no governo? Vou te colocar no alto padrão do governo do estado. Só que o senhor vai ter que fazer uma coisa contra o seu sobrinho. Vai ter que internar ele. Porque assim ele vai ficar estabilizado e a moral dele vai quebrar diante dos líderes da Igreja Universal. Então eu vou sair de circulação enquanto o senhor vai fazer isso por mim e eu te levanto ao alto escalão do governo do estado. E aí, portanto, meu tio Samuel pegou e fez para que ele crescesse no governo do estado através da minha internação. Fizeram um laudo, um documento médico. Esse documento, tudo elaborado pela própria Igreja Universal, né, para que ele crescesse no governo do estado. Bom, se ele tem acesso para poder crescer no governo do estado através da corrupção, de ter internado eu no hospital psiquiátrico, agora não tem nada a ver se eu tenho um problema médico ou não. Porque eu quero ter
ter o meu direito e eu exijo a Previdência Social e exijo ao governo federal os meus direitos. Até porque eu me senti explorado pela Igreja Universal do Reino de Deus. Inclusive até ao governo do estado de Alagoas, pela própria Igreja Universal, ter usado meus filhos como mercadoria. Eles venderam meus filhos para a Igreja Apostólica Shekinah. E eles compraram as crianças subordinado pelo próprio juiz. Por quê? A alegação do juiz, no dia da audiência, há muita suspeita. Quando ele disse a mim que ele estava destituindo do poder familiar, porque eu não tinha familiares no estado de Alagoas. E por eu estar morando sozinho e não estar com mulher nenhuma, minha mulher não querer mais eu. E ele falou pela minha mulher, sem a minha própria mulher responder se queria eu, se não queria eu. E não houve acordo dentro do juizado, foi tudo planejado para destruir o meu casamento. A própria Igreja Universal do Reino de Deus planejou tudo isso para me humilhar, porque eu saí da igreja e eles, com medo de eu falar a verdade do que havia, e agora eu tenho um pleno direito de dizer, porque vocês me humilharam demais, vocês da Universal, vocês me colocaram aproveitando o meu fracasso, debocharam de mim, e não interessa. Agora, sabe o que eu falo para vocês? Tem otário para bancar o filho dos outros. E o Wellington e a dona Rosineide entrou como otário da situação, porque, de qualquer forma, eles estão bancando meus filhos e dando do bom e do melhor para os meninos. E aí eu não tenho direito de pagar a pensão. Olha para isso aí. Tá vendo? E vocês que são do juizado de menores participando da corrupção. E não é meu intuito deixar aqui para a Corregedoria Geral da Justiça de Alagoas e para o Ministério Público de correr de pagar pensão. Até porque eu sou pai e sou muito responsável. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo e essa gravação, para mostrar a todas as autoridades aqui do estado de Alagoas, inclusive do estado do Rio de Janeiro e do estado de São Paulo, que eu tenho plena responsabilidade de todos os meus filhos. Agora, o que a própria Igreja Universal fez foi negociar os meus filhos. Participação como laranja do esquema, o meu próprio time e a própria tia. Porque ela, como chefe de enfermagem e tudo, do próprio hospital, ela tem o mérito, né, com o sobrinho, de dizer, olha, meu sobrinho está tendo crise. Ela ligava para o SAMU, para a regulação do SAMU, e ela tinha também autoridade para chamar até, inclusive, o corpo de bombeiros. Então, e o meu tio, como chefe de gabinete do governo do estado, ele tinha autonomia pelo governo do estado. Então, ambos se juntaram forças. A Igreja Universal, ela usou tanto meu tio quanto minha tia para poder fazer essa humilhação com a minha pessoa. Tudo para poder me pressionar, me jogar no paredão. E como não conseguiu fazer isso por muito tempo, porque não se pode permanecer no hospital psiquiátrico mais de 6 meses, então foram 2 internações, só que sem sucesso, totalmente fracassado. E eu, cada vez que eu ia e que eu retornava, ficava pior. A questão que eu mudei radicalmente a minha vida foi quando eu descobri que eu estava sendo enganado pela instituição. Mas mesmo assim eu continuei persistindo. Aí destruiu o meu casamento com a minha ex-esposa, com a Josiane, no estado de São Paulo. E ainda eu continuei, porque eu pensei que era para ter mudanças na minha vida e que eles iam fazer um processo de admissão. Porque eu estava indo atrás dos meus direitos e eles prometeram. Inclusive, quando eu cheguei na Catedral do Rio de Janeiro, em 2007, antes de tudo isso acontecer, pastor Carlos Cucato me recebeu, inclusive me autorizou a me tornar IBURD da Universal.
Aí eu saí por conta própria, porque eu vi coisas erradas dentro da instituição. Aí eu me retornei em São Paulo, no estado de São Paulo, e fui admitido no estado de São Paulo, só que, porém, a minha ex-esposa, Josiane, foi feito propostas para ela, inclusive propostas sexuais. E eu não queria acreditar que esse tipo de propostas foram propostas a ela, dentro da própria instituição da Universal. Ela chegou a dizer para mim, inclusive, que ela levou punhaladas, as costas estavam todas marcadas, né, de pau. Ela tomou pau dentro da própria igreja. O pastor chamou ela e ela queria abusar sexualmente dela, e como ela não queria ter caso com o pastor, ela apanhou dentro da sala do pastor. E esse relato, obviamente, pode ser verdadeiro porque estava com marcas de hematomas no corpo. Bom, o próprio lá em Suzano, no cidade de Suzano, no cidade do interior, ele também foi mandado pela Igreja Universal para levar a minha ex-esposa para a cama, onde houve a primeira traição. E eu perdoei, porque eu sabia que tudo isso era a armação da própria Igreja Universal. Desde então, a Igreja Universal vem me perseguindo. E eu mantendo sempre na presença de Deus, e não na presença dos homens, e nem na presença do dinheiro, mas mantendo na presença de Deus. Eu sabia que tudo isso era armação. E a Igreja Universal não parou por aí, não. Depois que fizeram a briga entre eu e minha ex-esposa debaixo do viaduto, porque a gente estava morando debaixo do viaduto com a criança, com a nossa filha, que não é minha filha de sangue, mas sim filha do meu falecido primo, que também morreu porque fizeram uma sabotagem policial, denunciaram e mataram ele pelas costas. Na hora que ele ia subindo o morro, a polícia, a paisana, ele foi recebido a balas. Isso foi feito também pela própria Igreja Universal. Tudo que está acontecendo até hoje foi planejado pela Universal. Inclusive, há relatos que a Igreja Universal e vídeos gravados que mostram a veracidade das informações, que eles têm parte com crime organizado no estado do Rio de Janeiro. A própria Igreja Universal faz parceria com bandidos e com assaltantes no estado do Rio. Inclusive no presídio. Eles visitam o presídio para fazer acordo com bandidos. Outra denúncia muito grave contra a Igreja Universal é o que aconteceu atualmente aqui no estado de Alagoas. Que eu estava indo na Universal com a minha ex-esposa, Maria, qual fiquei 6 anos casado com ela e estou 2 anos separados, pessoal. Que eu fui lá na Catedral, aqui de Maceió, do lado do shopping em Iguatemi. Aí eles planejaram a minha separação. Sabe como? Fazendo com que meus filhos, destituindo eles do poder familiar. E aí eu soube que eles foram vendidos para o juizado de menores. E foi pago um alto preço por eles. Um alto preço foi pago por eles, da Universal. Isso, pessoal, testifica um absurdo que a Igreja Universal vem fazendo esse tempo todinho, negligenciando, sujando a minha imagem moral na mídia. Só que eu vou dizer a vocês, internautas, há justiça para tudo. E o Ministério Público Federal está acompanhando o meu processo, o meu caso, passo a passo. O bispo Romualdo Panseró está envolvido em todo o trajeto da minha vida, em tudo que aconteceu comigo. Tanto que há essa perseguição do medo que eles tinham
eu falar como eles não puderam me atingir cara a cara, porque eu tenho contato com os maiores bandidos do estado do Rio de Janeiro e eu tenho contato com todas as facções criminosas, e eu que era considerado pelo Comando Vermelho no Rio de Janeiro, e sou até hoje, então eles não teriam como planejar a minha morte. Então, como eles não podem me matar, porque eu sou querido, isso até porque a facção rival do terceiro comando da capital tentou me comprar por um alto preço, mas eles não me venderam. Então houve a briga da guerra do tráfico. Depois que eu me afastei do estado do Rio e fui passar uma temporada em São Paulo, para depois retornar para o estado do Rio, e acabou não acontecendo isso, houve a matança, Macarrão, e entre todos os seus comparsas foram presos. Tudo isso foi planejado, foi tramado pela própria Igreja Universal do Reino de Deus, porque eu me afastei do estado do Rio, e aí entrou a pessoa para então quebrar todo o sistema. Entrou policial disfarçado dentro das favelas e montaram então as UPPs para poder influenciar a milícia, que é um grupo de traficantes disfarçado de policiais militares. Aliás, são militantes, eles são militares e ao mesmo tempo traficantes, para evitar que o Comando Vermelho se apoderasse dos poderes aquisitivos que já são nossos, herdados desde a época da relíquia de Rogério Lengruber. Então, a facção foi quebrada a terça metade e a galera então se dispersou dos morros, a maioria dos morros do Rio de Janeiro. Ou seja, a polícia agora comanda os morros e os traficantes comandam embaixo. Isso por uma parceria que foi feita pelo antigo governo do Sérgio Cabral. E ai dele não ter feito a parceria, a gente não ganhava embaixo. Porque a gente sabia que qualquer outro governo, a qualquer hora, ia tomar as favelas. Então a gente tinha que se manter na venda das drogas. Então eles entraram embaixo, os chefes do tráfico, para comandar, e as favelas ficaram com as UPPs para dar uma falsa impressão na mídia, dizendo que a polícia estava fazendo uma pacificação no morro. Tudo isso é só uma mitologia. Tudo isso é uma farsa. Simplesmente para dar mídia para a Rede Record, que é uma emissora que é uma farsa do Edir Macedo, e para dar mídia para a Rede Globo, que é a chamada rede esgoto de televisão, a rede podre de televisão que vocês aí assistem na casa de vocês. Outra coisa também muito importante, que Pedro Bial, ele sabe dessas informações e ele tem dado muito vacilo na hora da apresentação, a penúltima programação que ele fez do Big Brother Brasil, a qual quebrou a moral de Pedro Bial, a qual ele disse com todo o pé na letra: para bem entendedor, bem a palavra basta, quem diz sou eu a ele. Pedro Bial, o senhor mesmo estragou a sua moral na emissora. Agora foi expulso da Rede Globo porque ele mesmo caguetou a farsa da Rede Globo. Ele queria passar uma informação para o público e acabou ele mesmo caguetando a farsa da própria emissora da Rede Globo. Outra coisa também que vocês não sabem, vocês que estão do outro lado da tela, que vocês não sabem dos bastidores e o que acontece, o SBT era parceiro da Rede Record de televisão. Hoje em dia, o SBT se desfiliou a parceria com a Record. Simplesmente essa parceria para o crescimento financeiro do SBT.
O senhor Abravanel, o proprietário do SBT, o Silvio Santos, fez parceria com a Universal, com o bispo Edir Macedo, para a construção do Templo de Salomão, que também foi uma parceria entre o SBT e a Rede Record de televisão. Tanto que ele vai dar os agradecimentos ao Edir Macedo e agradecer, então, pela audiência que ele recebeu nos últimos tempos. Agora, o dinheiro foi pago ao SBT para abaixar a audiência, para que a Record seja a número 1 do Brasil. Tudo isso foi comprado e manipulado pela própria Rede Record de televisão. Foi tudo comprado. Eles pagaram alto preço para o SBT para cair a audiência do SBT. Simplesmente, isso tudo é uma farsa. Tudo comprado pela próprio Edir Macedo, que é dono da Rede Record de televisão. Outra coisa que vocês podem perceber que não tem nada de Jesus no meio dessa situação, só tem a questão financeira e a questão do dinheiro, que eu vou fazer outra denúncia. A Fazenda. O bispo Edir Macedo meteu pau na Rede Globo. Porque o Big Brother é do Satanás, porque o Big Brother só mostra mulheres nuas, mulheres peladas, só mostram mulheres que sem roupa, atos obscenos na Rede Globo. E Big Brother é muito ruim? Pois é, meteram pau na Rede Globo, no Big Brother, e agora tem aí a Fazenda. Aonde que isso é de Deus? Aonde que essa emissora, que diz ser uma emissora evangélica, Record, fica mostrando essa podridão da novela, essa podridão da Fazenda? Peraí. Então vamos lá. Vamos recapitular as informações. Uma emissora evangélica, pessoal. Do próprio Edir Macedo. Então eu quero que vocês saiam dessa enganação, dessa farsa da Universal. Saiam disso aí. Parem de ser enganados. Porque como é que pode, pessoal, acontecer uma coisa como esta? Desculpa aí, porque a Mônica, ela estava para chegar aqui no meu estúdio, uma colega já, uma amiga de muito tempo, e ela sabe das participações, das coisas erradas que há dentro da emissora da Pajuçara, que acontecem aqui também no estado de Alagoas. É a emissora que é filiada à Rede Record do Rio de Janeiro. Eu queria deixar com que vocês, internautas, decidissem a opinião de vocês, fizessem um comentário, deixasse o seu like aí, desse o like no vídeo, fizesse o maior número de visualizações para passar a verdade para outras pessoas. Divulgassem todos os vídeos que são publicados no meu canal no YouTube. Eu várias vezes tenho passado informações de lá para cá e de cá para lá para poder chamar a atenção dos internautas a respeito disso. Porque isso não pode ficar dessa forma. As pessoas precisam saber que estão sendo enganadas pela instituição da Igreja Universal do Reino de Deus. Eles estão explorando os membros e os obreiros. Eles pegam um saquinho de sal e vendem esse saco de sal por R$100, R$150, para que você, crendo pela fé, que aquele sal ele vai abrir os seus caminhos, que ele vai
trazer saúde. Então, há várias heresias. E através disso, eles têm faturado muito dinheiro, explorando os membros e os obreiros da Universal. Então, é uma denúncia grave, porque Jesus, quando veio nessa terra, ele não disse: olha, eu só vou lhe curar se você der o seu melhor, hein? Se você não der a sua roupa do corpo, se você não der aí os seus denários, se você não der aí a sua chave de ouro, se você não der aí os seus cavalos, os seus burricos, e para onde ele ia carregar? Se ele era sozinho, Jesus Cristo, no meio de uma multidão, ele ia carregar vários burricos, ele ia carregar a riqueza da terra e levar quando ele fosse crucificado e ele ressuscitasse? Já pensou se Jesus chegasse para o cego: olha, eu só vou lhe curar da sua cegueira se você lhe der o seu barraco que o senhor mora ali? Ele ia levar o barraco dele quando ele fosse crucificado, ele fosse para o reino de Deus, para o reino do Pai dele? Então eu quero que vocês analisem todos esses fatos. E inclusive até ele diz, próprio Jesus, está na Bíblia: não ajunteis tesouros na terra para que as traças não venham o quê? Destruir. Então, se ele está dizendo na Bíblia isso, é porque então é fato. E contra fato não há argumento, porque é fato, está bíblico, é bíblico isso. E ele disse: ajude aos necessitados, porque Deus, aí ele já fala do Pai, Deus os livrará do dia do mal. Aí ele diz: honrai o teu pai e tua mãe para que prolongue o dia de tua vida. Nós estamos vendo hoje muitos filhos rebeldes que desonram os pais e não chegam nem aos 30 anos de idade, nem aos 20 e poucos anos. Com 20, 26, 27 anos está morrendo. Não chega nem aos 30. Pode escrever o que eu estou dizendo, que isso é verdade. Nós estamos vendo isso na mídia, nós estamos vendo isso na televisão. Jovens morrendo e não chegando nem aos 30 anos. Então, é esse tipo de coisa que nós temos que alertar você, que está assistindo a isso, a podridão dentro dos bastidores da Universal. Então, se você é pastor da Universal, você está assistindo a isso, eu não tenho nada contra vocês. Eu tenho contra os bispos da Universal que lideram a igreja. Bispo Clodomir, Bispo Romualdo, Bispo Edir Macedo, Bispo Guaraci. Os poderes que dominam a Universal. Então, é bem provável que isso é verdade, que você aí, do outro lado da tela, você pode observar isso. Aonde aquilo é de Deus? A Fazenda da Rede Record. Aonde tem Jesus ali? Aquelas mulheres requebrando no palco, na Record, aonde tem Jesus ali? Mas não é uma emissora evangélica? Por que passa isso? Então, pessoal, eu quero intimar também ao Bispo Edir Macedo a explicação. Eu quero que ele me explique, detalhes por detalhes, como que pode uma emissora evangélica mostrar a prostituição, que é a Rede Record de televisão? Como que pode o próprio dono, que é o Bispo Edir Macedo, fazer propagandas na emissora? Propagandas de cerveja, da caninha 51, da cachaça. Isso é uma emissora evangélica, pessoal? Vocês acham que é evangélico? Tem uma gravação que diz do próprio Edir Macedo que ele apoia a bebida alcoólica, que a Bíblia diz, não diz nada contra a bebida alcoólica. Sim, é verdade. A embriaguez é que é pecado.
Mas a beber uma bebida alcoólica não é pecado. Está certo, corretíssimo ele. Só que tem um porém. Não se ajunteis com as coisas desse mundo. Se você sabe que aquilo corrompe o ser humano, então aquilo não agrada a Deus. Se aquilo corrompe o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, não agrada a Deus. Aí ele vem o abortista, dizendo que é favor ao aborto. E que ele, se estiver pecando, que ele comete esse pecado consciente. Então, peraí. Pela árvore vos conhecereis os seus frutos. Será, o bispo Edir Macedo, que o senhor vai para o céu? Será, seu bispo Macedo? Com essas atitudes enganosas, enganando os membros da igreja, os obreiros da igreja, os pastores auxiliares da igreja? Até quando, Edir Macedo, essa enganação? Até quando enganar os membros e os obreiros da Igreja Universal? Então você que é da Igreja Universal e está assistindo a essa programação, desperte para a verdade. Acorde para a verdade. Acorde para a verdade. Amém, igreja? Porque nós somos a igreja verdadeira do Senhor Jesus. E eu digo isso olhando para a cara de vocês, sem medo de errar. O bispo Edir Macedo, da Universal, vai dar conta com Deus de tudo errado que ele está fazendo. Tudo errado que ele está fazendo dentro da igreja dele, da Universal. Ele, como dirigente de toda essa nação protestante, evangélica, levando as pessoas a um engano religioso. Ele dará conta das almas, do sangue derramado dos inocentes, da falsidade praticada dentro da Universal. Que Deus possa iluminar os teus caminhos, iluminar a sua mente, para que despertem para a verdade da luz que há dentro da palavra de Deus, que o Pai das luzes, que é o próprio Senhor Jesus. Isso é verdade que eles dizem, que o Pai das luzes é o próprio Senhor Jesus. E eu utilizo a própria palavra da Igreja Universal contra eles mesmos. Porque o diabo, ele pode se passar por anjo de luz para enganar a muitos, mas ele deixa sempre uma brecha. E essa brecha, as pessoas que são inteligentes e entendem da profecia bíblica, sabem que estão sendo enganados. Então Deus usa um profeta, e esse profeta sou eu, para alertar a você, amigo e amiga internauta, saia dessa farsa da Igreja Universal, do Reino de Deus. Que Deus possa iluminar a tua vida, os teus caminhos, através da luz da Bíblia, a luz da palavra de Deus. Eu não me importo com processos federais, porque até aqui Deus tem me ajudado. Deus abençoe a todos e eu espero que esse recado venha para milhares e milhares de pessoas, para alertar então a verdade da farsa da Universal. E aguardem o lançamento do livro Parrine, um novo jeito de sonhar. Porque agora tem o lançamento do Parrine, um novo jeito de pensar. Então, são 2 livros maravilhosos que estarão sendo publicados, que falam um pouco sobre a farsa da Igreja Universal do Reino de Deus. Acesse o blog afarsauniversal.blogspot.com. Deus abençoe a todos.
Forte abraço e até breve para mais informações. Muito obrigado a todos os internautas, amigos e amigas ouvintes. Forte abraço.